Oi pessoal, boa noite. Sou o Ney do canal Fluminense. Gente, a janela de transferência está fechando na próxima terça-feira, e dia 2, né? E o Fluminense não trouxe um centroavante e também nem um zagueiro de alto nível, né? Eu acho que zagueiro já fechou. Agora um centroavante não seria ruim se a gente fizesse um esforço e trouxesse, porque a gente precisa de um homem-área, né? O Cano não está bem, o Cano não anda bem, e o Everaldo é aquele jogador que corre, que se entrega, que é bom taticamente, mas na hora de arrematar o Everaldo falha muito. Então a gente precisava de um homem-gol, né? Eu acho que não era nada demais o Fluminense buscar no mercado um homem de área, né? Um homem decisivo. Mas eu acho que não vem mais ninguém não. Eu não tenho crença que venha mais ninguém, tá? O Fluminense treinou hoje, fez o penúltimo treino no CT, o último treino tático, né, técnico, que amanhã vai ser rachão. E o Renato terá praticamente todo o elenco à disposição. Os jogadores estavam no departamento médico, foram liberados, estão treinando já há dias e estão liberados para jogar. O Otávio, Thiago Silva, Ignacio, enfim, todos, galera. Eu não acredito em mais nenhuma contratação. Então, eu acho que a gente vai com esses jogadores que estão à disposição. Agora o Renato vai ter mais jogadores à disposição, mais os contratados, quer dizer, vai faltar só aquele homem-gol. Mas vamos torcer aí para o Everaldo e o Cano darem conta do recado, né? Gente, agora fim da novela, né? Fluminense e o Shakhtar Donetsk fecharam negociação pela venda do Isaac e o jogador já se despediu e viaja para a Ucrânia para fazer exames e assinar contrato com o time ucraniano. O jogador foi vendido por 10 milhões de euros por 90% do passe do jogador. E mais 2 milhões de euros por bonificações. Se ele atingir algumas metas, o Fluminense ganhará mais 2 milhões de euros. Se o Shakhtar amanhã ou depois vender o Isaac, o Fluminense terá 10% em cima da venda, tá? O jogador tinha contrato até 2029, recentemente tinha renovado seu contrato com o Fluminense. E essa foi a terceira venda de jogadores do elenco esse ano, né? André, Cauã Elias e agora o Isaac. O Arias e o Isaac. Foi a quarta venda. André, Cauã Elias, Arias e Isaac, né? Então, sinceramente, para mim, lamentável essa venda. Aliás, foi a terceira venda, o André já tinha sido. Então foi o Arias, o Cauã Elias e o Isaac, né? Lamentável, eu não venderia o Isaac agora, esperaria o garoto maturar, jogar pelo profissional, para depois pensar em vender, né? Gente, sabe quem é o árbitro da partida Bahia e Fluminense nesse domingo? Rafael Claus, esse mesmo. Ele tem um histórico de erros contra o Fluminense nos jogos passados que apitou. Então, é uma temeridade o Rafael Claus não apita, né, gente? Mas a gente fazer o quê? Infelizmente o Fluminense não breca esse tipo de arbitragem como acontecia antigamente. Antigamente o árbitro errava seguidamente contra um time, o time ia lá e brecava o árbitro. Esse árbitro não apitava tão cedo contra o time que ele prejudicou. Aqui agora não tem mais isso, né? Não sei se é mudança da CBF ou se realmente o Fluminense está fraco nos seus pedidos à CBF, né? Amanhã o time vai fazer o último treino, o rachão, né? Que é o último treino no CT, antes do jogo de domingo, tá, gente? Antes do jogo de quinta-feira, tá? O time que treinou hoje, que fez o último treino técnico hoje, foi Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Nonato, Canóbio, Canóbio, Everaldo e Serna. Esse é o time que deve entrar em campo contra o Bahia lá em Salvador. Parece que o Renato irá optar por 3 volantes, né? E 3 atacantes. Vamos ver se dá certo, né? Tomara que dê certo e a gente consiga uma vitória lá, para a gente poder jogar mais tranquilo no Maracanã. Gente, ontem o rival, o Flamengo, goleou por 8-0 vitória da Bahia no Maracanã, né? O Queixada marcou 3 gols, fez uma atuação de gala, fazendo até gol com elástico no início da jogada. E eu queria fazer uma pergunta para o Renato
principalmente agora para o Renato, porque o Mano Menezes já foi embora, né? Há quanto tempo o Fluminense não consegue ganhar com folga, com uma goleada, gente? Quanto tempo? Hein, Renato? Quanto tempo o Fluminense não ganha goleando? Fala para mim. Até quando o Fluminense joga no Maracanã com apoio do seu torcedor e o time é covarde? Faz faz 2 gols e depois recua e fica tomando sufoco do adversário até o minuto final. Foi assim com o Fortaleza, que hoje está perdendo todo mundo. O Fortaleza não ganha mais de ninguém. E o Fluminense fez os gols, daqui a pouco voltou, ficou na defesa, chamando o Fortaleza para cima. E com isso, galera, o adversário cresce e às vezes complica pra gente, consegue um empate, a virada, enfim. Eu acho que o Fluminense tem que mudar essa postura, tá? O Fluminense tem que ter uma postura, pelo menos quando joga em casa, de atacar e não parar de atacar. Fez 1, fez 2, tenta fazer o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. Não tem porquê tirar o pé do acelerador. Não tem porquê. A gente está jogando no nosso campo, com a nossa torcida. O nosso time muitas vezes é superior ao adversário. Então não tem porquê se acovardar. O Renato tem que parar com essa mania de ficar na retranca, né? Depois que faz os gols, né? Por isso que cada vez mais os clubes brasileiros buscam treinadores de fora, portugueses, enfim, de outros países, né? Porque os que a gente tem aqui são burocráticos. Mano, Tite, Renato Gaúcho, Odair, Dorival, tudo treinador burocrático e medroso. Com exceção do Felipe Luiz, que é jovem e está com uma postura mais agressiva, tá? O Felipe Luiz é a exceção, né? Por isso o time dele não é só porque tem craques, mas o time dele tem uma postura de atacar e de sempre querer mais, Então o Fluminense deveria pegar isso de exemplo, não só o Flamengo, mas também o Palmeiras é assim. O Abel Ferreira bota o time para frente, quer sempre mais e mais. E o Fluminense tem que buscar isso, porque eu estou acostumado, quando eu era pequeno, a ver o Fluminense assim. O Fluminense não ganhou o apelido de máquina tricolor à toa, né? O Fluminense teve um timaço em 80, com um ataque com Robertinho, Cláudio Adão e Zezé, um ataque super ofensivo. Depois teve Romerito, Washington e Tato, e Paulinho na reserva. Quer dizer, o Fluminense sempre foi ofensivo. E a partir de agora, o Fluminense está ficando um time retranqueiro e eu não gosto disso. A gente jogar na retranca quando joga fora de casa é uma coisa. Agora, dentro de casa, dentro do nosso território, com a nossa torcida, a gente tem que espremer o adversário, tentar fazer o maior número de gols possíveis. Claro, tomando cuidado na defesa, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas a gente não pode abdicar de atacar. Tá? É isso que eu tinha para falar. E fica aí o recado para o Renato Gaúcho. Tá? Eu acho que o Fluminense tem que ter uma postura de Fluminense. Time grande, pra frente, atacando, fazendo gols. Tá? Por hoje é só, galera. Vídeo bem curto para vocês. E amanhã a gente está aqui para fazer o pré-jogo. A gente vai dar as escalações dos 2 times, a arbitragem, tudo sobre o jogo, vai falar aqui. E peço a galera que se inscreva no canal, que deixe o like. E hypar o vídeo também. Quem puder hypar o vídeo, eu agradeço, tá bom? Abraço a todos, saudações tricolores. Até amanhã, galera. Fiquem com Deus.